presidente, senhoras e senhores deputados. Há alguns dias atrás, senhor presidente, o jornal O Dia publicou um artigo de minha autoria tratando da mobilidade urbana, considerando a tragédia vivida por parcela da população, especialmente aqueles que necessitam dos transportes públicos diários. 6 horas no mínimo, às vezes, nos deslocamentos de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E eu registrei algo de que tenho falado aqui desta tribuna algumas vezes. O milagre da Baía de Guanabara para o transporte de massa. Porque a Baía de Guanabara consegue integrar a parcela maior da região metropolitana. Sugeri, como venho sugerindo, já que estão revitalizando a zona portuária, que o Armazém 18, localizado em frente à rodoviária Novo Rio, seja transformado em estação de barcas, com terminais em Magé, São Gonçalo, uma reivindicação antiga da população do município, Itaboraí, Caxias, aumentando o número de linhas da Ilha do Governador, e ainda com a possibilidade de uma interligação com o metrô e com os trens urbanos por sobre o canal na Avenida Francisco Bicalho. Algo certamente com um alto alcance para a mobilidade da população e a um custo menor do que os investimentos que vão sendo feitos no transporte coletivo, no transporte por ônibus, o transporte rodoviário. Cheguei a dizer que o ideal seria que os pensadores na questão da mobilidade urbana deixassem de raciocinar com a lógica da FETransport, mas que passassem a raciocinar de acordo com o interesse público, com aquilo que é o melhor para a população. Na região metropolitana, há um mar de ônibus, chamei um tsunami de ônibus, o que só é encontrável em países igualmente subdesenvolvidos. Mas aí, hoje, passando em frente ao terminal da Leopoldina, a estação da Leopoldina, também na Francisco Bicalho, me veio à mente, mais uma vez, algo que é terrível, porque é uma denúncia permanente do descaso para com a população e do desprezo para com recursos públicos já investidos. Eu digo que percorrer o estado do Rio de Janeiro significa vamos encontrando vários ramais ferroviários desativados. E assim como a estação de trens ali da Leopoldina, nós encontramos inúmeras estações ferroviárias completamente abandonadas. Algumas poucas são transformadas
ou em repartições públicas, ou recebem qualquer outra destinação, mas permanecem como monumentos vivos do desrespeito à população na questão da mobilidade. E aí, há o seguinte desafio: por que o que leva os governantes à não recuperação dos ramais ferroviários desativados? São muitos imaginar que de trem era possível ir a Campos, a Teresópolis, deputado Nilton Salomão, a Petrópolis, trem, a São Paulo. Mas há uma malha ferroviária extensa, desprezada. O trem que hoje interrompe seu percurso em Belford Roxo, ia até Tinguá. O trem que interrompe seu percurso em Duque de Caxias, ia até Belford Roxo no lote 15. O trem que interrompe seu percurso em Santa Cruz, pelo menos ia até Mangaratiba. O crime perpetrado contra a população, com o sucateamento e a privatização da rede ferroviária federal, preservando praticamente somente os ramais que atendiam a outros interesses econômicos, esse crime não vai ser apurado, de modo a responsabilizar aqueles que o praticaram. Mas não é possível que não haja um planejamento, pelo menos para a recuperação progressiva dos ramais ferroviários para o transporte de massa. Vou dar um exemplo do que é possível, e é possível fazer imediatamente. Aliás, esqueci do ramal lá de Saracuruna, que ainda é aproveitado, mas de forma muito precária. Os piores trens, os mais sucateados, são utilizados naquele ramal. Mas vou dar um exemplo. Município de Itaguaí, com o seu entorno, vem experimentando um crescimento muito grande. Quem passa pela Rio Santos nos horários de pico sabe dos engarrafamentos, porque vários empreendimentos, o porto de Sepetiba, várias indústrias estão ali se instalando, e os trabalhadores precisam se deslocar. O congestionamento é muito grande. Qual a explicação razoável que pode ser dada para que imediatamente o trem não vá pelo menos até Coroa Grande? Imaginar ir até Mangaratiba já seria uma expectativa muito maior, mas pelo menos atender a esta demanda, reduzindo o tempo de permanência num ônibus para quem trabalha naquelas unidades. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para falar da questão da mobilidade. Primeiro, a Baía de Guanabara, que tem que ser muito aproveitada no transporte de massa, através das barcas. A transformação do Armazém 18 em estação de barcas, com linhas ligando a São Gonçalo, Itaboraí, Caxias, Magé, vários pontos no seu entorno. Quem viesse de Petrópolis
poderia pegar barcas em Caxias. Quem viesse de Teresópolis, pegando barcas em Magé. Nós teríamos então uma redução muito grande do número de ônibus, facilitando a vida dos trabalhadores. E agora, vou passar a insistir na questão da recuperação dos ramais ferroviários, especialmente aqueles que oferecem uma possibilidade muito mais imediata de recuperação. Porque se porventura não caminharmos nesse sentido, tudo que vem acontecendo de grave em relação à mobilidade vai se agravar. Nós teremos, qualquer dia, a impossibilidade de alguém chegar ao seu local de trabalho. São muitos os ônibus e muitos os automóveis, porque há uma pressão muito grande e uma facilidade muito grande para que as pessoas comprem automóveis. Mas depois vem a repressão em relação ao uso, a indústria da multa, a falta de estacionamento e o engarrafamento. Então, senhor presidente, em respeito à população, em respeito à mobilidade urbana, que possamos aproveitar a Baía de Guanabara para o transporte de barcas, transporte aquaviário e a recuperação dos ramais ferroviários, de modo a que possamos disponibilizar para a população, especialmente para a classe trabalhadora, um meio de transportes mais eficiente. Muito obrigado.